podcast da lição da Escola Sabatina. Olá, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro podcast da lição da Escola Sabatina. Bom, através desse podcast você poderá aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Nessa semana nós vamos aprender sobre Caim e seu legado. Legado, né? Essa palavra que já ouvimos falar, legado tem a ver com alguma contribuição para as futuras gerações ou um marco no futuro, né? Algo, qualquer coisa que a pessoa tenha deixado para trás e ficou como memória, como uma lembrança. E da mesma forma que existem bons legados, existem também os maus legados. Podemos citar dentro do relato bíblico Senaqueribe, um personagem conhecido por ser blasfemo, por sua blasfêmia contra Deus, e diversos outros legados que não foram nada bons. Legados muito bons também, como o legado do rei Davi. Alguns tristes relatos ali, né, dentro da sua história, que não deixou um bom legado também. E na história também, né, saindo um pouco do aspecto bíblico, do espectro bíblico, nós temos o personagem Adolf Hitler, conhecido por sua frieza e atrocidades mil. Nessas semanas nós vamos estudar sobre Caim e seu legado. O verso para memorizar diz: se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele, do pecado, será contra você, mas é necessário que você o domine. Então nós vamos ver aqui que Gênesis 3 e Gênesis 4 contêm muitos temas e palavras comuns. Descrições de pecado, maldições da terra e expulsão. Nós vamos ver que após a queda do ser humano aconteceu tristes, negros relatos na Bíblia. O crime de Caim, o crime de Lameque, a diminuição da expectativa de vida e o aumento da maldade são todos cumprimentos da maldição proferida em Gênesis 3. Vamos estudar então nessa semana que a esperança do ser humano não estava perdida mesmo após o pecado. Bom, espero que você goste e que você venha aprender junto comigo a lição da Escola Sabatina. Olá, meu nome é Marcos e eu fico muito contente em saber que você está acompanhando junto comigo o estudo da lição. Bom, apenas por questão de contextualização, nós estamos estudando o livro de Gênesis. E na lição 1, nós vimos ali o relato da criação. Aprendemos a diferença existente entre o criacionismo e outras teorias diversas do início da humanidade. Vimos o Deus da criação, o sábado, o dever do homem, a criação do homem, até que chegamos na lição 2. Na lição 2, nós aprofundamos o tema da queda do ser humano. Vimos ali algumas descrições da serpente, quem era a serpente personificada naquele momento, o fruto proibido, escondendo-se de Deus. Nós podemos ver que após terem cometido pecado, Adão e Eva se esconderam de Deus por vergonha da sua nudez e também por temor, por terem desobedecido a Deus. Até que chegamos por fim na lição 3, que é a lição que estamos, Caim e seu legado. Hoje, domingo, nós vamos ver uma diferença interessantíssima do nascimento de Caim e Abel. É isso mesmo, existe uma diferença no relato bíblico do nascimento de Caim e Abel. Essa diferença está contida em Gênesis 4, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Olha que interessante, aqui nós temos uma diferença essencial entre o nascimento de Caim e o nascimento de Abel. Nós vimos nas lições passadas que Deus proferiu uma profecia messiânica. Em Gênesis 3,15, Deus diz que a serpente feriria o calcanhar
do descendente da mulher, e o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Este evento especial aconteceu na cruz. Após Jesus ter morrido por nós na cruz, neste evento tão especial, a serpente feriu Jesus. Ao mesmo tempo que neste mesmo evento, o Messias, o Mestre, esmagou a cabeça da serpente, tendo a vitória sobre o pecado e redimindo o ser humano. Porém, Eva acreditava e Adão que essa profecia se cumpriria imediatamente com eles. A lição diz que depois que Adão e Eva ouviram pela primeira vez a promessa, aguardaram um cumprimento imediato dela. Receberam alegremente seu primeiro filho, ou seja, Caim, na esperança de que ele fosse o libertador. Olha que interessante. A Bíblia vai dizer, outras traduções, vai dizer que Eva disse o seguinte: adquirir um homem, na verdade, o próprio Senhor. Essa tradução aqui é ainda de melhor entendimento, é para nós vermos que Adão e Eva estavam na esperança de que o Messias viessem deles mesmos, e não somente com eles. Após os anos sucessivos, através de Moisés, Abraão, acreditavam que o Messias viriam deles. Mas isso não aconteceu. Bom, essa é a primeira diferença. Amanhã nós vamos ver sobre as duas ofertas, os dois tipos de adoração. A palavra de Deus vai dizer que existe uma adoração que é agradável. Ao mesmo tempo, consequentemente, nós podemos entender que existe uma adoração que não é agradável. Isso mesmo, uma adoração que Deus não aceita. Amanhã, então, nós vamos aprender melhor sobre esse relato bíblico das duas ofertas de Caim e Abel. Eu conto com você e fique com Deus. Até a próxima. Olá, meu nome é Marcos e seja muito bem-vindo mais uma vez no estudo da lição da Escola Sabatina. Bom, ontem nós aprendemos sobre a diferença do nascimento de Caim e o nascimento de Abel. Hoje nós veremos uma outra diferença muito importante também. As duas ofertas, a oferta de Caim e a oferta de Abel. Demos uma prévia em que existem dois tipos de ofertas e dois tipos de adoração. Uma adoração em que Deus se agrada e uma adoração em que Deus não se agrada. Existe uma adoração em que Deus aceita e uma adoração que Deus não aceita. Hebreus 11, versículo 4 vai dizer que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Abel, por sua vez, trouxe primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se sobremaneira e descaiu-lhe o semblante. Gênesis 4, versículo 4 e 5. Nós aprendemos nesses dois textos bíblicos de Hebreus 11, versículo 4 e Gênesis 4, versículo 4 e 5, que Deus se agradou da oferta de Abel em detrimento da oferta de Caim. E por que isso aconteceu? Hebreus 9, 22 vai dizer que, com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, nós vemos aqui uma descrição clara de qual é a oferta que Deus se agrada. A oferta era muito clara. Deus havia providenciado as vestes para Adão e Eva da pele de um animal. Podemos aprender indiretamente com isso. Se Deus preparou uma veste para Adão e Eva da pele de um animal, teria que, obviamente, ter ocorrido um primeiro sacrifício. Sacrifício esse que ficou na mente de Adão e Eva e deveria ser repassado de filho para filho. Os seus sucessores, então, deveriam apresentar uma oferta como tal, como Deus havia providenciado a Adão e Eva. Um animal foi morto para cobrir a vergonha da nudez. Da mesma forma, nós devemos nos vestir das vestes de Jesus. Só dessa forma podemos nos encobrir da vergonha do pecado. Bom, aqui diz então que Deus se agradou da oferta de Abel em detrimento da oferta de Caim.
Podemos aprender também que por mais que nós tentamos apresentar a Deus uma adoração, a nossa própria vontade e o que é melhor para nós, pode ser que não seja o melhor para Deus. Até porque a palavra de Deus vai dizer que a adoração a Deus deve ser uma adoração, um culto racional. Deus, então, ele descreve uma adoração em que ele aceita e uma adoração que ele não aceita. Caim menosprezou essa ordem. Caim menosprezou a ordem divina que era clara, derramamento de sangue. Ele sentiu-se injustiçado ao ver que a sua oferta não foi consumida pelo fogo. E isso levou ele a cometer o primeiro crime na história. Gostaria então de finalizar dizendo aqui um aprendizado que nesse primeiro relato nós vemos uma diferença da salvação pela fé e a salvação pelas obras, que é coisa impossível. O texto diz o seguinte: Abel trouxe dos primogênitos de seu rebanho e da gordura, como Deus tinha ordenado. Cheio de fé no Messias que estava por vir e com humilde reverência, apresentou sua oferta. Deus a aceitou com agrado. Uma luz brilhou do céu e consumiu a oferta de Abel. Caim não viu manifestação de que sua oferta havia sido aceita. Irou-se com o Senhor e com seu irmão. Quem procura alcançar o céu por suas próprias obras, guardando a lei, tenta uma impossibilidade. O esforço que o ser humano faz em suas próprias forças para obter a salvação é representado pela oferta de Caim. Tudo que uma pessoa pode fazer sem Cristo é poluído pelo egoísmo e pecado, mas aquilo que é operado pela fé é aceitável a Deus. Quando procuramos alcançar o céu pelos méritos de Cristo, a alma faz progresso. Olá, meu nome é Marcos e novamente seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo da lição. Hoje, terça-feira, nós vamos estudar sobre o crime. É isso, o crime de Caim. O que levou Caim a matar o seu irmão? Essa é a grande pergunta. O que levou ele a fazer isto? O primeiro assassinato da humanidade. Bom, a palavra de Deus vai dizer que logo após que Deus aceitou, se agradou da oferta de Abel, em detrimento da oferta de Caim, este ficou irado, e descaiu-lhe o seu semblante. Em outras palavras, se formos colocar nas palavras de hoje, a gente pode dizer que Caim ficou muito irritado e fechou a cara. É isso mesmo. O mais interessante nessa história é que antes deste crime ser cometido, Deus vai em busca de Caim e começa a fazer algumas perguntas a Caim. Isso mostra o quão interessante e o quão é importante a busca de Deus pelo ser humano. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, o pecado não faz com que Deus se afaste do ser humano. Pelo contrário, o pecado faz com que o próprio ser humano se afaste de Deus. Porque Deus sempre está à procura dos seus. A palavra de Deus vai dizer que o desejo de Deus é que todos cheguem ao arrependimento. E com isso, Deus então buscou Caim e fez-lhe algumas perguntas. A Bíblia vai dizer em Gênesis 4, versículo 6, então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Isso é interessante. A Bíblia aqui mostra que essas duas perguntas de Deus a Caim, mostra as duas condições de Caim, irado e com a cara fechada. O interessante da pergunta de Deus é que Deus é onisciente. Mesmo assim, ele faz a pergunta a Caim. Ele faz essa pergunta ao homem. Nós lembramos do relato de Adão e Eva, quando logo após terem pecado, Deus chega para Adão e Eva e Adão pergunta o seguinte, onde estás? Como se ele não soubesse onde Adão e Eva estavam.
Na verdade, Deus sempre sabe de todas as coisas. Mas Deus tem o cuidado de se relacionar com o ser humano para que o próprio ser humano, através da sua consciência e do Espírito Santo lhe tocando na consciência, ele possa refletir acerca dos seus atos. Assim também foi com Caim. Isso mostra a graça de Deus para com Caim. Da mesma forma que fez com Adão, Deus fez perguntas, não porque não soubesse as respostas, mas porque desejava que Caim olhasse para si mesmo e entendesse a razão de sua própria condição. Como sempre, o Senhor busca redimir o seu povo, mesmo quando este o abandona abertamente. Então, depois de perguntar, Deus aconselhou a Caim. O conselho de Caim é justamente o verso para memorizar que diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, Deus estava aqui antevendo, antevendo a situação do que viria a acontecer. Deus então advertiu para que ele procedesse bem, fizesse o bem. Foi justamente um chamado ao arrependimento e à mudança de atitude. Muito obrigado mais uma vez por acompanhar o estudo da lição até aqui. Eu conto com você amanhã em mais um estudo. Que Deus te abençoe e até a próxima. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, meu nome é Marcos, estamos aqui mais uma vez no estudo da lição. Hoje, quarta-feira, tem como título A Punição de Caim. Como nós vimos ontem acerca do crime cometido por Caim, o primeiro assassinato a sangue frio, hoje nós veremos aqui como que Deus tratou e as consequências, a punição desse crime frio. O interessante é que Deus chega a Caim com a mesma pergunta, uma pergunta muito parecida à que fez com Adão lá no Éden. Assim como Deus perguntou a Adão, onde você está? Agora, com Caim, ele pergunta, onde está o seu irmão? Novamente, não como alguém que não sabe a resposta. Como nós vimos, Deus é onisciente. Mas ele estava aqui, as perguntas que são feitas de Deus para com o homem, tem como propósito arrazoar com o ser humano a fim de que ele reflita acerca do seu pecado. Caim, porém, ele responde uma resposta mentirosa, uma mentira criminosa contra Deus. Ele responde, não sei. Por acaso sou eu o tutor do meu irmão? Em outras palavras, por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Aqui Caim não apenas recusa, nega o seu pecado ao dizer não sei, mas desafia abertamente a Deus ao dizer, por acaso sou eu o tutor do meu irmão, guardador do meu irmão? Um desafio aberto contra Deus, e Deus não perdeu tempo em confrontá-lo, confrontando com seu crime. O Senhor apenas faz uma terceira pergunta, o que foi que você fez? Aqui novamente como quem não soubesse da resposta. Mas ele nem mesmo esperou uma resposta de Caim, apenas relembrou a Caim que sabia de tudo. Pois a voz do sangue de Abel o alcançava desde a terra. A Bíblia vai dizer em Gênesis 4, versículo 10, que a terra clamava pelo sangue de Abel. Essa imagem, ela representa que Deus sabia sobre o assassinato e reagiria a ele. Abel havia voltado à terra e estava enterrado. Uma ligação direta com a queda e com o que o Senhor disse que aconteceria a Adão. Certamente morrerás. O sangue de Abel que havia sido derramado, então, Caim foi amaldiçoado pela terra e a própria palavra de Deus vai dizer, o próprio Caim vai dizer que tamanho é meu castigo que não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças na face da terra e da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. E foi justamente o que aconteceu, infelizmente. Caim ele recebe então um sinal esse que nós não sabemos o que é exatamente. A Bíblia não fala. Existem muitas interpretações, mas no final das contas não sabemos exatamente o que é esse sinal. Uma coisa é muito certa.
Esse sinal representa a misericórdia de Deus para com Caim. Novamente, a graça de Deus aqui sendo representada. Deus, ao colocar esse sinal, então, como proteção, é uma representação aqui de que qualquer pessoa que matasse a Caim seria vingado 7 vezes mais. Bom, eu agradeço mais uma vez por ter acompanhado até aqui. Eu conto com você na lição de amanhã, que terá como título A Maldade do Ser Humano. Felizmente aí nós estudamos ao longo da semana esse legado ruim de Caim. Eu espero contar com você amanhã. Fique com Deus e até a próxima. Olá, meu nome é Marcos e mais uma vez estamos aqui nós no estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje nós veremos então a maldade do ser humano. Ontem vimos acerca do crime de Caim e assim como ele disse, nós lemos que ele seria fugitivo e errante pela terra, foi justamente o que aconteceu. Caim então começou a se afastar, a se separar da casa dos seus pais e nessa separação ele saiu da presença de Deus. Ele rejeitou aquela promessa do Éden restaurado a fim de buscar as suas posses e alegrias na terra sob a maldade do pecado, ficando assim à frente daquela grande classe de homens que adoram o Deus deste mundo. No que diz respeito ao mero progresso, e essa parte aqui é interessante, no que diz respeito ao mero progresso terrestre e material, seus descendentes se destacaram. Contudo, eram indiferentes a Deus e estavam em oposição aos seus propósitos para o ser humano. Ou seja, nós vemos aqui um aparente crescimento, desenvolvimento material e tudo mais. Eles se destacaram nesse ponto, os descendentes de Caim. Contudo, eles eram indiferentes a Deus e às suas promessas. Em contraste à descendência de Caim, nasce então Sete. Aqui significa o designado ou compensação. Por quê? Porque disse a sua mãe que, Eva disse, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Estava aqui Sete, então, a esperança da família de Adão. Aqui a esperança de Adão e Eva era Sete. Dele realmente começaria, então, a linhagem messiânica de Sete. Pela graça divina, Sete serviu e honrou a Deus. Ele trabalhou como Abel teria feito se estivesse vivo, para conduzir a mente dos pecadores à reverência e obediência a seu Criador. Em contraste, nós temos então Caim. Ao crime de assassinato para o qual Caim abriu o caminho, Lameque, o seu quinto descendente, ele acrescentou ao crime do assassinato a poligamia. Nós vemos no relato bíblico o abuso de Lameque, aquela proteção que foi dada a Caim. Ele diz, 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7. Nós vemos uma pessoa aqui, um sujeito provocador e arrogante. Ele reconhecia a Deus apenas para garantir a sua própria segurança, tendo como base aquela vingança relacionada a Caim. Abel, então, vivia uma vida pastoral e vivia em tendas e barracas. Sete seguiu o mesmo método de vida. Nós temos Caim aqui, a descendência de Caim, morando em planícies e vales. Em contraste, a família de Sete não quis ficar no mesmo espaço e começaram a se separar, indo a morar em montanhas e ali fizeram a sua morada. Essa separação, então, enquanto essa separação durava, eles mantiveram a pureza ao culto a Deus. No entanto, a palavra de Deus vai dizer que uma questão triste ocorreu. Com o passar do tempo, a descendência de Sete começou a misturar com a descendência de Caim. A palavra de Deus vai dizer que viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Então eles passaram a se misturar com os habitantes dos vales e começaram a se tornar semelhantes a eles. Misturando-se com os depravados, tornaram-se semelhantes no espírito e nas ações. Judas vai dizer, seguiram o mesmo caminho de Caim. Judas
11. Seguiram as alegrias mundanas e desprezaram o conhecimento de Deus. Eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Nós vemos então aqui que o pecado ele começou a crescer como uma lepra mortal. A maldade do homem aumentava cada vez mais até que nós chegamos no exemplo no relato bíblico que Deus se arrependeu, e nós iremos estudar isso na próxima lição, que Deus se arrependeu de criar o homem. Bom, eu agradeço a sua participação até aqui. Conto com você no estudo de amanhã, no estudo adicional, onde nós iremos ver um resumo de toda essa lição. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Sexta-feira, estudo adicional. A frase Enoque andou com Deus significa companheirismo íntimo e diário com o Senhor. O relacionamento pessoal de Enoque com Deus era tão especial que Deus o levou. Essa última frase é a única na genealogia de Adão e não apoia a ideia de vida após a morte para aqueles que andam com Deus. Observe que Noé também andou com Deus e morreu como todos os outros, incluindo Adão e Metusalém. Também é interessante notar que nenhuma razão é dada para justificar essa graça especial. Enoque se tornou um pregador da justiça, tornando conhecido ao povo o que Deus lhe revelara. Aqueles que temiam ao Senhor procuravam esse santo homem para compartilharem de sua instrução e de suas orações. Enoque trabalhava também publicamente, apregoando a mensagem de Deus a todos os que desejavam ouvir as palavras de advertência. Seus labores não se restringiam aos descendentes de Sete. Na terra em que Caim procurava fugir da presença divina, o profeta de Deus tornou conhecidas as maravilhosas cenas que havia observado em visão. Ele declarou: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias. Perguntas para consideração. Por que Caim matou seu irmão? Elie escreveu: Por que ele fez isso? Talvez quisesse ficar sozinho como Deus e talvez sozinho no lugar de Deus. Caim matou para se tornar Deus. Qualquer um que se considera Deus acaba assassinando os outros. Mesmo não cometendo assassinato, por que devemos ter o cuidado de não refletirmos a atitude de Caim? Compare a expectativa de vida dos antediluvianos com a dos patriarcas. Como explicar essa diminuição no tempo de vida? Como essa degeneração se opõe às premissas do darwinismo moderno?